Olá, professores, muito bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma etapa da nossa formação continuada. Primeiro, pedir desculpa pelo atraso e dizer que estamos aqui com alguns contratempos, mas agora iniciaremos então a nossa formação da quarta etapa, né? Então, quarta etapa, que vamos falar exatamente sobre. Olha só, deixa eu trazer aqui para a tela. Números, operações, álgebras e funções. Ok, então, olha só. O programa de formação, se tiver o... Faça o seguinte, eu não sei quando está chegando o áudio aí até vocês, diga aqui para mim no chat quando está chegando o áudio aí, só para a gente poder continuar, ou ver se a gente tem aqui mais uma possibilidade de melhoria, por favor. Coloca aí no chat aí, nos comentários, que aí eu vou saber como é que está chegando o áudio até vocês, tá bom? Ok, vamos ver o pessoal que está dizendo que está bom. Ok, enfim. A gente vai tentar aqui colocar mais um dispositivo aqui para ver se a gente consegue melhorar então o áudio para que todos consigam acompanhar perfeitamente, tá bom? Ok, então vamos iniciar aqui. A equipe já está providenciando ali um outro microfone, né, para ver se a gente consegue manter nossa comunicação aqui de forma agradável também, tá bom? Então, o nosso programa da quarta etapa fala sobre números, operações, álgebras e função, né? Ou seja, o que os escritores dessa etapa vêm nos dizer, né? E aí eu já digo logo para aqueles professores que ainda não conseguiram acessar ao material, né? Ele está já nesse link que está lá no Padlet para que todos possam encontrar as nossas formações anteriores, encontrar também o quê? Encontrar as sequências didáticas, tá bom? Então, nós temos tudo lá nesse link que está aqui com vocês, né? E também aqui nesse QR Code, tá bom? Já vai acessando, já vai lá vendo nossa sequência didática que você pode aplicar com seus estudantes. E aí eu reforço que essa sequência didática, ela vem de que maneira? Ela vem de uma maneira que o professor possa adaptar, né, a sua realidade, o professor também possa ali encontrar questões que ele vai fazer ali um nivelamento, que ele vai fazer um reforço com seu aluno, uma recomposição da aprendizagem, tá bom? Então, o que eu digo? Na verdade, não é que o professor tem que seguir a risca, ele pode adaptar todo esse material, certo? Bom, o que mais nós temos aqui? Nós temos aqui todos os descritores, né, voltados para o nono ano, tá? E aí também tem a questão aqui que eu queria fazer a transição, mas eu acho que não está sendo possível aqui, né? Está jogando já todas as informações na tela, tá? Qualquer coisa eu vou tentar aqui um outro estilo, aí eu digo para vocês se vai ficar melhor, quer dizer, vocês me dizem se vai ficar melhor ou não, né? Que aqui ele já está trazendo tudo isso aqui, aí lá na frente, na resolução de questões, não vai ficar tão interessante. Deixa eu ver se eu consigo aqui apresentar tela, tá bom? E aí eu vou sumir um pouco da tela, eu não vou conseguir acompanhar o chat nesse momento. Só um instante, deixa eu ver aqui. Vou apresentar tela. Calma que essa parte eu não ensaiei. Vamos lá. Vamos ver aqui. Não vai dar certo aqui, tá? Então, vamos ficar assim mesmo. Eu vou ficar sem a transição dos slides, tá? Peço desculpa mais uma vez por essa questão de o que nós preparamos para hoje não está sendo, de certa forma, transmitido, tá? Mas nós não vamos tentar deixar de cumprir com essa etapa de hoje, certo? Então, veja bem, as etapas que nós temos, né, os descritores que nós temos são esses daqui, que vai desde o descritor 14 até o descritor 25, né? E aí, os dois descritores que estão com a defasagem maior, né, ou seja, a menor proficiência, é exatamente aqui essas duas últimas que estão delimitadas aqui em vermelho, né? As que aparecem abaixo de 30%, né? Então, é a que nós escolhemos aqui como descritor foco, certo? Então, nós temos aqui o que é cada descritor, tá bom? Então, eu tenho o descritor 16, que tem ali 51% de acertos pelos alunos, né?
Nós temos ali também o descritor 17, que tem ali um pouco, 50%, né, de acerto, enfim. E aí nós temos aqui a segunda tela, que é o quê? Exatamente os descritores que nós trabalharemos nessa etapa para o ensino fundamental, tá bom? Então, lembrando que no ensino fundamental, né, essa parte aqui de números, álgebras e funções, e operações também, né? Nós temos 20 descritores. Porém, nós vamos trabalhar aqui com esses 10 primeiros, né? Para depois a gente aprofundar mais também nos outros que não estão tão interessantes, vamos dizer assim, tá bom? Então, veja aqui que o descritor 23 tem 25% de proficiência e o descritor 24 também está com um pouco abaixo de 30% de proficiência, né? Então, nós trouxemos aqui os objetivos, né, da nossa etapa. De novo, ficou desconfigurado, enfim. Esse modo aqui não ficou tão interessante, mas deixa eu ver se eu consigo colocar em tela cheia. Realmente não consegui colocar aqui no outra função para que a gente consiga transmitir aqui. Tá bom? Vamos lá. E aí, as orientações para a prática pedagógica, tá, dos escritores, nós podemos falar o seguinte, que são exatamente trazer para o professor o quê? O uso de materiais concretos, né? Por exemplo, utilizar objetos como blocos de frações, pizzas de papel ou material dourado, para que os estudantes, né, possam viabilizar e manipular essas frações. Então, por exemplo, nós temos também lá nas escolas o material dourado, que pode ser utilizado pelos alunos, né? Então, o material dourado também eu posso mostrar como uma forma de tanto descrever números decimais, né? Como frações também a partir desses números decimais, tá bom? As atividades de comparação é muito importante, né, para que o aluno entenda quais frações são equivalentes ou não. Por exemplo, propõe atividades onde alguns alunos comparem frações diferentes e identifiquem quais são equivalentes, usando desenhos ou gráficos. Jogos educativos também é muito importante para isso, tá bom? Esses jogos pode ser um dominó, pode ser uma fração ou um bingo de fração, que podem tornar a aprendizagem muito mais divertida e interativa também, né? Problemas do cotidiano, para que ele não consiga aprender fração corretamente, seria o quê? A gente pode apresentar problemas práticos que envolvam frações, como receitas culinárias ou divisão de objetos para contextualizar um conceito de fração também, não é verdade? Bom, então, veja como que eu posso trabalhar diferentes modos para mostrar ali frações equivalentes, não é verdade? Então, sempre trazendo aqui algo que o professor possa dinamizar a sua aula, possa, de certa forma, trazer um conhecimento diferente ou agregar aquela aula que nós trazemos para ele, né? Para que o aluno saia sabendo resolver todas essas frações também, certo? Bom, e as orientações... Opa, deixa eu ver aqui. Tá. Orientações para as práticas pedagógicas por descritor. Esse daqui já é para falar do descritor 24, né? Que nós trabalharemos também. No descritor 24, eu posso mostrar o quê? Explorar o sistema decimal. Como eu já falei, eu posso usar lá o material dourado, eu posso ensinar ele a uma relação entre fração decimal e mostrar uma comparação com a fração. Exemplo, mostrar lá a fração 1/10 e também mostrar o número decimal 1/10, né? Então, muitas vezes ele olha esses dois números, né? Ele fala 1/10 e fala 0,1. Ele não entende que é exatamente a mesma quantidade, né? Uso de tabelas e gráficos, utiliza tabelas de valores decimais, gráficos para ajudar os alunos a utilizar a exposição dos décimos, centésimos e milésimos.
exercícios de conversão também são importantes, né? Propõe exercícios onde os alunos convertam frações para décimos e vice-versa. A tecnologia na sala de aula também ajuda, né? Como softwares, aplicativos, que permitam a prática de conversão e comparação de frações decimais, tá? Então, nós vamos começar agora com a nossa primeira atividade aqui, né, da nossa formação de hoje, tá bom? Então, veja bem aqui, ó. Nós temos aqui um exercício onde ele vai comparar frações equivalentes, né? Então, só para dar uma sequência aqui, joga no chat para mim se vocês estão conseguindo compreender ou enxergar totalmente aqui o que está sendo exposto aqui, por favor. Coloque para a gente. Manda aí no chat que a gente dá sequência agora, tá bom? Vamos ver. Ok, sei que tem um certo delay, então vocês vão começar a responder daqui a pouco. Enquanto isso, a gente vai seguindo aqui, certo? Ok, vamos lá. Deixa eu voltar para a nossa apresentação. Então, olha só, o que diz aqui é o seguinte: observe o quadrinho abaixo e assinale a opção que conclui corretamente a discussão do casal. Então, o professor de matemática diz o seguinte para sua esposa, né? Só vou lhe dar 4 décimos do meu salário, do meu 13º salário para você gastar no shopping, né? Você gastar com compras nesse Natal. E aí ela discute, né? Ela revida, né? Ela não aceita. Ela fala nada disso. Quero 6/15, né? Ou 6/15, na verdade, né? 6/15 do seu 13º salário, do seu dinheiro. E aí, já está aqui marcado qual é a resposta correta, mas eu gostaria de frisar como que eu posso mostrar para o aluno essas maneiras de responder, né? Então, eu posso chegar para o aluno e deixar que eles resolvam da maneira que achar melhor, né? Da maneira que achar mais prático, mas posso também pedir para que o aluno possa explicar a outros colegas, ali na frente do quadro, como que ele fez para achar essa solução, né? Então, eu mostrei aqui de várias maneiras. Primeiro, eu mostrei lá 4 décimos, né? Eu dividi o 4 por 10, que foi 0,4, né? E também dividi o 6 por 15, que deu o mesmo valor. Então, só com essa questão, eu já consigo mostrar para os meus alunos que 4 décimos e 6/15 é exatamente a mesma fração. São frações equivalentes, o que já me garante a alternativa A, não é verdade? E aí eu posso também, olha só, coloquei ele de forma geométrica, como é que ele pode fazer desenhando, né, um número inteiro, primeiro dividido em 10 partes, e o segundo dividido em 15 partes. E aí o primeiro eu pinto 4 dessas unidades, e na segunda ali eu pinto 6 dessas 15 unidades, que vai ficar exatamente no mesmo alinhamento das frações, né? Ou seja, vai corresponder ao mesmo grupo, certo? E também posso fazer ali a multiplicação cruzada das frações, né? Se elas são iguais, quando eu fizer 4 vezes 15, eu tenho 60. Quando eu fizer 15 vezes 16, eu também tenho... desculpa. É que está arriscado ali e ficou confuso ali. Vamos lá de novo? Quando eu multiplico 4 vezes 15, eu tenho 60. Quando eu multiplico 10 vezes 6, eu também tenho 60, né? Então, eu tenho ali frações equivalentes. E aí, só na leitura também dessa questão, eu já consigo mostrar ali, ó. Olha só a letra B, né? Vamos analisar os detratores, ok? Para que ele não possa errar uma questão olhando até para as alternativas. Olha só, a letra B diz assim: ele está com a razão. Por quê? Pois ela quer muito mais dinheiro do que ele ofereceu. Olha só a alternativa C. Ela está com a razão, pois ele está oferecendo muito pouco dinheiro. Então vejam que, na verdade, a letra B e a letra C diz exatamente a mesma coisa. Se ela está pedindo muito e ele está oferecendo pouco, é a mesma opção, né? Então, letra B e letra C são equivalentes, essas alternativas, né?
Então, se de repente a B estivesse correta, a C também estaria, certo? Então, olha só a letra D. Essa discussão é inútil, pois ela está pedindo uma quantia inferior ao que está oferecendo. Então, se de repente o aluno não conseguiu comparar corretamente essas duas frações, ele ficaria em dúvida entre A e D, né? Porque letra B e letra C, realmente ele não poderia marcar por conta dessa especificidade de ser exatamente a mesma coisa, né? Então, ele saber traduzir também essas questões, certo? Bom, então vamos lá para mais uma questão aqui. Eu tinha feito tão bonitinho lá no PowerPoint, esses triângulos azulzinhos, essas fatias de pizza, eles caíam, né? Então, acabava que ficava bem mais intuitivo aqui para mostrar para os professores, para mostrar aqui essa sequência. Mas eu não desisti ainda, deixa eu tentar mais uma vez aqui transmitir a minha tela, porque se eu conseguir transmitir a tela, eu vou conseguir mostrar aqui para os professores de forma mais dinâmica, vamos dizer assim, né? De forma mais interessante. Deixa eu ver. É que eu não estou achando um botão aqui de colocar a tela inteira, transmitir a minha tela. Eu só estou conseguindo apresentar o slide. Eu não quero o slide, eu quero tela cheia. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Câmera externa, não quero. Agora eu acho que achei. Agora eu acho que vai. Vamos ver. Uma janela, tela inteira. Ok, compartilhando. Só um instantinho, vamos ver aqui. Selecionei. Agora vai. Agora, tudo que eu estou vendo no meu computador, vocês estão vendo também. Olha só. Agora, consigo mostrar aqui meu slide. E aí, essa é a parte que o professor Erickson não consegue mais ter nenhum contato com o que está acontecendo lá no YouTube. Né? Nem no YouTube, nem no chat. Eu estou aqui navegando as cegas agora, tá? Mas, vamos lá. Qualquer coisa, a minha equipe ali vai me avisar. E aí, a gente dá um pausa, uma sequência aqui. Enfim, tá? Quem vai monitorar agora é a minha equipe ali. Tiago e companhia. Tiago e Adriana hoje ali nos bastidores. Vamos lá. Então, a questão diz o seguinte. Observe as figuras. Pedrinho e José fizeram uma aposta para ver quem comia mais pedaços de pizza. Olha só. Pediram 2 pizzas de igual tamanho. Pedrinho dividiu sua pizza em 8 pedaços iguais e comeu 6. Olha só, então o Pedrinho comeu 6 fatias? Olha lá. Então, eu retirei aqui da minha figura 6 fatias, certo? E aí, o que acontece? O José dividiu a sua pizza em 12 pedaços e comeu 9. Então, tá lá dividindo em 12 pedaços e eu vou retirar daqui, ó, 9 fatias, tá bom? Pronto. O que que acontece aqui? Eu quero dizer que 6 oitavos, né? Quando eu comparei aqui, né? Olha só. Deixa eu colocar aqui o... Pronto. Então, veja aqui, ó, que esse tamanho que sobrou aqui, ó, é exatamente do mesmo tamanho que sobrou aqui, né? Aí, o que acontece eu consigo visualizar que 6 oitavos é do mesmo tamanho que 9 dozeavos, né? Certo? Então, eu consigo ter essa comparação aqui. Perfeito? Então, olha só. Continuando aqui. Eu posso ter outra maneira também de resolver essa questão? Eu posso ter outra maneira de resolver também essa questão. Olha só. 3/4, né? Se eu dividir aqui, ou simplificar. Vamos ver? Se eu simplificar, cadê meu mouse? Isso mesmo. Aqui, ó. Se eu simplificar aqui o 6 pelo 8, né? Simplificando por 3, né? Dividindo por 2, né? 6 por 2, eu tenho 3. 8 por 2, eu tenho 4. Certo? A mesma coisa acontece aqui. Se eu simplificar aqui pelo mesmo número que eu simplifiquei aqui agora, ó, né? Na verdade, se eu simplificar aqui da mesma forma que eu fiz aqui, eu simplifico por 3. Nossa, desenhar com mouse é horrível, né? E o professor, eu não tenho a letra bonita, né? Fica mais horrível ainda. Se eu simplificar o 9 por 3, eu vou ter o quê? Eu vou ter
3. Se a gente simplificar o 12 também por 3, eu vou ter 4. Veja, então, que as frações são equivalentes, tá? Então, eu já mostrei duas maneiras aqui para os meus estudantes como eu posso comparar essas frações. E aí, eu mostro aqui também que quando eu simplifico tanto essa figura aqui quanto essa figura aqui, né, nós teremos aqui, nós teremos a quantidade de 3 quartos, ou seja, 1, 2, 3, né, um total de 4 fatias, tá? Então, quando o meu estudante, por desenho ou de forma numérica, né, ele entende o que, que é o 3 quartos, né, ele consegue visualizar o que, que é. Por exemplo, o que, que é esse 4 aqui de baixo? É a quantidade em que a minha figura foi dividida. O que, que é esse 3 aqui em cima? É quantos dessas fatias eu consumi, eu peguei, eu retirei, né? Então, fica bem claro que Pedrinho e José comeram a mesma quantidade de pizza. Perfeito? Seguindo aqui. Aqui nós temos um outro problema, né? Já falando lá do descritor 24, que é o quê? É a comparação de números decimais, né? Principalmente quando a parte inteira, que é o zero, nesse caso aqui, elas são iguais, né? E aí alguns alunos ficam com essa certa dificuldade. E aí, como eu estou falando de álgebra também, quando eu estou falando de álgebra também, eu tenho que entender que eu tenho que saber a relação entre esses sinais gráficos, né? Então, eu sei que esse sinal gráfico aqui, eu estou falando que z é menor que x é menor que, que y é menor que t e que t é menor que w, certo? Então, vamos comparar aqui a parte inteira de todos eles. São iguais. Perfeito. Agora, o que acontece? Vamos comparar o primeiro número depois da vírgula, né? Ou seja, o primeiro número decimal. Eu tenho aqui 1, os outros aqui eu tenho 0, e aqui eu tenho 2. Então, logicamente, que o y é o maior de todos, né? Então, quando você mostra para o aluno que ele tem que fazer a comparação item após item, né? Numeral após numeral, eu já defini esse aqui como maior. Então, se aqui eu estou em uma ordem crescente, do maior para o menor, né? Aqui eu terei os menores valores, aqui eu terei os maiores valores, certo? Então, se y é maior, o que é que me sobrou para marcar? Só a B e a C, que tem o y aqui como o último, né? Ou seja, como maior, certo? Continuando, já comparei aqui, eu vi que o y é maior, o segundo maior, né? Ou seja, aqui na casa do décimo, né? Eu vou ter aqui o número 1, né? E os outros são zeros, tá? Portanto, eu sei que o que é um pouquinho menor do que o y é o w, né? Então, eu vou ter como maior y, na sequência w. Então, de trás para frente eu tenho y e logo após w. Olha, o que me restou agora somente alternativa B, correto? Se eu for continuar, só para a gente mostrar ainda a sequência, né? Aqui na casa da centena, eu tenho o número 2 no x, 2 no w, 2 no t, 0 aqui, né? Ou seja, aqui já é bem menor, e aqui nós não temos nada, né? Então, o W eu sei que já foi descartado, né? Porque já está lá na nossa sequência. Então, eu só tenho que comparar o quê? Entre o X, o T e o Z. Né? Então, mais uma vez, aqui eu tenho 2 e aqui eu também tenho 2, né? Só que o X não tem mais nada para frente e o T tem mais alguma coisa. Ou seja, o T ainda maior do que o X, né? Então, já está aqui o T na nossa sequência, né? E aí, quando nós continuamos, tá? Aí eu olho aqui na terceira casa, né? Que é na casa do milhar, né? Dos milésimos, na verdade, tá? Eu não tenho nada, ou seja, seria o zero. E aqui eu tenho 1, né? Então, isso mostra que, mais uma vez, Z é maior do que o X ainda. Então, o Z... Opa, calma aí que o professor errou, né? Opa, calma aí, vamos lá. Deu a alternativa B, mas algo de errado não está certo aqui, né?
Na verdade, que o Z é maior do que o X. Ah, não, desculpa. Aqui eu tenho zero e aqui eu tenho... na verdade, o que está errado é aqui, né? A nossa alternativa ficou equivocada aqui, né? Então, seria uma questão para que nós possamos analisar depois, certo? Eu vou verificar aqui e depois eu mando lá no Padlet para a gente qual é a alternativa, qual é a solução desse sistema aqui que está, de certa forma, equivocado, tá bom? Mas, enfim, o que nós podemos tirar aqui dessas questões aqui, gente? Principalmente essa daqui, quando eu vou falar para os estudantes sobre décimos, milésimos, centésimos, né? Eles confundem muito o que fica antes da vírgula e o que fica depois da vírgula, né? Então, essa questão posicional, né? Deixa eu colocar aqui, tá. Essa questão posicional, ela é a seguinte: quando eu tenho números que ficam à frente, né? Ou seja, à esquerda da vírgula, muitas vezes ele confunde, porque eu tenho aqui a unidade, eu tenho dezena, centena, milhar, né? Então, eu tenho essas unidades à esquerda da vírgula. Para a direita da vírgula, eu tenho o quê? Eu tenho décimo, eu tenho centésimo, eu tenho milésimo, e assim por diante, né? Ou seja, eu tenho frações desse número inteiro, perfeito? Então, essa estrutura que nós temos que desenhar para os estudantes conseguirem comparar melhor, né? E aí, quais são os principais motivos, né, para que eles cometam esses erros? Ele pode ter dificuldade com a multiplicação e a divisão. Encontrar frações equivalentes envolve multiplicar ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Seria a simplificação de frações, certo? Alunos com dificuldade nessas operações podem errar essas contas, né? Essas operações, né? É crucial que o aluno saiba multiplicar e dividir números inteiros, pois essas operações são usadas para encontrar frações equivalentes. Então, o professor muitas vezes fala assim, não quero ficar ensinando para o aluno do nono ano multiplicação e divisão. Mas tem alguns aplicativos, na forma de jogos, que o aluno fica fazendo multiplicações e divisões na forma de competição, e aí você pede para que ele baixe e depois ele mesmo vai ficar fazendo esses treinos, né? Essas questões. Um que eu usava muito em sala de aula era o Quick Brain. Depois eu coloco aqui o nome na descrição para que vocês consigam anotar, tá bom? É muito interessante, aí pode disputar com ele mesmo, é bem bacana e vale a pena. Problemas de visualização. Alguns alunos podem ter dificuldade em visualizar que diferentes frações podem representar a mesma quantidade, como nós vimos lá atrás, né? Nós tínhamos 4 décimos e 6 quinzeavos, né? São frações diferentes, mas que correspondem à mesma quantidade, certo? Saber simplificar frações ajuda a entender como diferentes frações podem ser equivalentes, certo? E dificuldades com a abstração. A transição dos números inteiros para os decimais requer um nível de abstração que alguns estudantes, alguns alunos, podem achar difícil. Eles podem ter problemas em visualizar e entender a divisão de unidades em partes menores. Então, mais uma vez, por isso é importante o uso do material dourado, peças como frações, né, aquelas frações de madeiras que muitas vezes tem na escola, ou até mesmo que eles possam fazer uma oficina, né, de pizza, vamos dizer assim, né? Desenhar ali uma pizza na folha, fazer os recortes das fatias e pegar diferentes divisões e diferentes quantidades para tentar achar a solução para o mesmo valor, certo? E agora nós chegamos para a etapa do ensino médio, certo? No ensino médio, nós temos aqui outros descritores também, tá? Que vão ser bem desafiadores. Então, temos aqui o descritor 14, o descritor 15, o descritor 16, 17, o 18, o 19, nós temos o 20 e o 21. O 22 também? O 22 também. E o 23, né? Então, voltando aqui. Esses descritores são os que vão ser abordados na sequência didática
da etapa 4, tá bom? Então, nós teremos questões que vão falar sobre esses descritores, mas o nosso descritor foco será o descritor 23, que tem aqui o menor índice de todos esses selecionados, e também o descritor 17. Mas por que o 17 e não o descritor 20, né? Sendo que o descritor 20 é menor. O descritor 20, né, eu vou mostrar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui rapidamente o 20, já volto na outra tela. O descritor 20, ele fala o quê? Analisar crescimento e decrescimento dos zeros das funções reais apresentadas. Então, quando eu falo de função, o que ele tem que ter como pré-requisito? As equações, certo? Então, esse descritor, nós vamos focar primeiro nas equações, tá bom? Deixa eu mostrar aqui, ó. Resolver problemas envolvendo a equação do segundo grau. E aqui, reconhecer o gráfico de uma função polinomial de um primeiro grau, né? Por meio dos seus coeficientes, que tem o menor índice de acerto aqui, certo? Então, mais uma vez, por que nós escolhemos o descritor 17 ao invés do 20, que tem um índice menor? Porque o descritor 17, ele é base, né, ele é foco para os outros descritores também, né? Eu preciso primeiro entender o que é uma equação, para depois entender como que funciona uma função, certo? Pois bem, então veja que esse descritor, né, o que eu vou trabalhar aqui no ensino médio, aqui no segundo ano para o SAERO, no terceiro ano para o SAEB, né, ou seja, toda a etapa do ensino médio, ele é um descritor, ele é uma habilidade que ele vem desde lá do ensino fundamental, né? Ele vem dessa progressão do ensino fundamental para o ensino médio, tá? Então, mais uma vez aqui, tratar o descritor 17 e descritor 23, perfeito? E aí você pode estar em dúvida com esse H aqui do lado, tá? Mais uma vez, só para deixar bem claro, né? Nós já falamos em outras etapas, esse D, ele representa o descritor 23, descritor, né? É assim que é trabalhado no SAEB, e esse H seria a habilidade lá do SAERO, tá? Tanto a habilidade 18 quanto o descritor 23, essa mesma descrição aqui, tá? Acontece que SAEB, ele vem essa sequência de descritores, D1, D2, D3, e o SAERO, ele vem essa configuração de habilidades, não nessa sequência aqui de H1, H2, H3, né? Ou seja, alguma sequência tem que ser obedecida, e a que foi obedecida foi dos descritores, tá bom? Mas, só para não confundir, né, descritor, a gente está trabalhando muito mais a longo prazo, né? Não só olhando para esse ano, mas também para o ano que vem, que é a nossa prova do SAEB, perfeito? Vamos lá. Essa listagem que eu trouxe para vocês é só para entender, tá? Como é que conversa aqui a matriz do SAEB, tá? Dos descritores, com a nossa BNCC. Então, eu já vi alguns professores falando assim, eu vou trabalhar só o SAEB e o que eu faço com a BNCC? Veja que os descritores estão linkados aqui com as habilidades da BNCC, né? Então, pegar aqui o descritor 20, né? Analisar o crescimento e decrescimento dos zeros das funções reais apresentados em gráficos, né? Então, eu vou ter aqui alguma habilidade que vai estar relacionado a esse descritor, perfeito? Então, veja aqui um descritor aqui, ó, que fala também sobre a questão da equação do segundo grau, né? A função do segundo grau, na verdade, não é verdade? Então, todos esses descritores, eles estão linkados com as habilidades da BNCC que nós trabalhamos no referencial curricular. Perfeito? Seguindo aqui. Questão número 1. Essa questão aqui vai falar sobre a equação do segundo grau. E aí, olha só o que nós fazemos em sala de aula e muitas vezes os alunos ficam perdidos, né? Mas, enfim, vamos lá na leitura. Às vezes ele tem uma equação no segundo grau, ele sabe resolver. Mas quando ele tem um problema de equação do segundo grau, ele muitas vezes não consegue resolver, certo? Por quê? Ele não consegue ter essa compreensão que isso daqui vai se tornar uma equação, né? Então, vamos lá. João comprou uma casa que está construída
em um terreno retangular de 255 metros quadrados de área. Essa informação é importante. Ele deseja colocar uma grade em toda a frente do terreno. Então, não é em todo o terreno. Eu não vou trabalhar com o perímetro. Eu vou trabalhar o quê? Só com essa frente. Perfeito? Então, olha só. Mas, toda essa informação que está aqui é importante, principalmente qual informação? Essa informação da área. Não é verdade? Vamos lá. Então, se a área é 255 metros quadrados, e lá na etapa anterior, nós já tratamos sobre área, certo? Nós falamos lá na etapa anterior que a área de um retângulo é o que? Era base vezes altura, ou largura vezes comprimento, né? E aí aqui, deixa eu só voltar aqui para a gente visualizar melhor. Eu tenho aqui o enunciado, eu tenho aqui o nosso suporte, e aqui eu tenho o comando, né? Ou seja, o que é para ele fazer. Perfeito? E aqui nós temos as alternativas, né? Distratores e tem o gabarito que nós vamos revelar daqui a pouco, certo? Então, vamos lá. Se eu tenho área, eu vou ter que calcular a área dessa figura. Então, eu tenho comprimento vezes largura, x vezes x mais 2. Aí, o aluno representa aqui, ó, x vezes x mais 2, né? Comprimento e largura, certo? E aí, quando eu multiplicar isso aqui, eu vou ter o quê? A dimensão da área, que é 255. Quando eu fizer aqui x vezes x, ter cuidado para ele não escrever os 2x, né? Ele vai ter o quê? X ao quadrado. E aí, x vezes 2, né? Que aí eu faço o famoso chuveirinho, né? Eu vou ter 2x e já trouxe aqui o 255 para o lado de cá. E aí, eu vou saber quem é A, B e C das minhas, os meus coeficientes aqui dessa equação, né? Lembrando sempre para o aluno que A é quem acompanha o x ao quadrado, o B quem acompanha o x e o C é aquele elemento que está rodado, né? Ou seja, ele não acompanha ninguém, né? É o termo independente, né? E aí, nós podemos lembrar para ele que tem aqui a fórmula que é associada à Bhaskara, né? Vamos dizer assim, e nós temos aqui, então, de forma decomposta aqui, né? O delta é b ao quadrado menos 4ac, tá? Eu gosto de resolver assim, separadamente. Tem gente que gosta aqui, substituindo tudo junto aqui, né? Aí deixa eu falar uma coisa para vocês, que eu já fiz isso em prova, tá? Que eu queria saber em qual etapa que o meu aluno estava, vamos dizer assim, até em qual etapa ele estava compreendendo. Ele tinha uma certa pontuação se ele descrevesse aqui a equação, ele tinha uma pontuação se ele descrevesse aqui quem são os coeficientes, e ele tinha uma pontuação aqui se ele descrevesse qual eram as fórmulas, né? Tanto de delta, quanto a forma de resolução para a equação de segundo grau, né? A chamada forma de Bhaskara, certo? E aí, cada uma dessas etapas eu pontuava. E aí eu tinha exata noção de qual era a proficiência desse estudante. O que eu tinha que... Então, quando que eu fazia isso? Já na prova? Não, era uma prova, né? Uma prova que, na verdade, eu não atribuía nota. Não falava isso para ele, mas eu não atribuía nota. Para quê? Era na semana de revisão, para que eu pudesse, então, ele, primeiro, perceber que ele não sabe fazer essas etapas, e aí ele está atento quando nós estivéssemos resolvendo todas essas etapas, tá bom? Então, por exemplo, eu coloco lá uma expressão já para que ele possa resolver. Alguns resolvem. Eu coloco já a forma para ele aplicar, né? Eles também conseguem resolver. E aí tem aquele que não consegue, por quê? Falta algum pré-requisito ainda para que ele possa prosseguir, né? Continuando aqui, substituindo todos os valores aqui dos meus coeficientes, né? Nós temos aqui delta igual a 24, nós vamos para outra fórmula, substituindo novamente, nós temos aqui x1 como 17, x2 como menos 15. E aí vem aquela outra questão. Qual? Eu tenho dois valores. Qual que vai servir para x? Se eu estou tratando de medidas, é claro que é o valor positivo, né? Mas olha só, eu reduzi aqui algumas etapas dessa equação, né? Agora, imagina o aluno no segundo ano ou no terceiro ano, e aí
ele tendo que, numa prova, resolver etapa por etapa. Não que ele não saiba resolver, mas, às vezes, se ele tiver que lembrar da fórmula, ou tiver que lembrar de algum processo aqui, ele tiver alguma dificuldade, ele pode também ir por tentativas e erros. Né? Como assim? Se eu tenho aqui as alternativas e aqui eu tenho uma configuração mais fácil para ser resolvida, eu posso pegar 17, trocar aqui no lugar do x. E aqui vai ficar 17 mais 2, 19. 17 vezes 19 dá 255? Não. Se eu trocar aqui o x por 20, 20 e aqui fica 22. 20 vezes 22 também passa desse valor, né? Trocar o 16. Ah, o 14. Tenta o 15. Enfim, tentativas e erros. Tem professor que detesta quando o aluno faz dessa maneira, né? Pega o gabarito e tenta resolver, né? E fala bem assim, ah, e se não tiver o gabarito, né? Então, não vamos considerar aqui, nesse caso, o se. Ele tem o gabarito. Se ele consegue resolver dessa forma, deixa ele resolver, né? Ele está fazendo o quê? Ele está mostrando a sua proficiência matemática. O que é, de fato, a proficiência matemática? São as várias maneiras que eu tenho de reiniciar o meu cálculo, resolver a minha questão, resolver o meu problema, tá? Então, se o aluno tentou dessa maneira, ele não está fazendo errado, faz aqui 15 vezes 15, né? Ou 15 vezes 17, enfim. A alternativa correta aqui, opa, eu marquei letra E, né? Na verdade, não, é letra A, tá bom? Desconsidera que esse vermelhinho aqui, tá bom? A alternativa correta é a alternativa A. 17 vezes 19, né? Vai ficar 255. É verdade? Ok. Tá bom? Então, eu vou editar novamente esse slide antes de enviar para todos vocês. Perfeito? Vamos lá. Dando sequência aqui às nossas questões, nós temos aqui já uma questão de deixa eu ver aqui. Função exponencial, correto? Vamos lá. Função exponencial. Se a altura da planta dobra a cada mês, durante certo período de sua vida, a sua altura inicial é de 1 centímetro. A altura em função de h, né? Função h em função de x, é dada por x, 2 elevado a x. Representa essa situação, onde x é a altura da planta, tá bom? Então, o que acontece aqui? Olha só, o x vai ser a altura da planta e o h, desculpa, o x, é isso mesmo, né? O x vai ser a altura da planta e o h vai ser o quê? Vai ser o tempo, né? Vamos dizer assim, tá bom? Então, conforme passa o tempo, maior essa planta vai ficar, né? Então, como é que eu posso resolver essa questão? Na verdade, fala aí para mim, os professores de matemática, quais desses 5 gráficos eu já descarto logo de cara? Quais dessas, né, eu já expliquei para o meu estudante o que é uma equação, uma função exponencial, e aí eu quero que o professor, né, como aluno agora, diga, já vi esse assunto, quais desses aqui não é função exponencial? Olhando para cá, quais dessas não é função exponencial, eu já descarto a alternativa B, né? Porque isso aqui é uma função quadrática, né? Uma função do segundo grau, é uma parábola, tá? A alternativa D também já descarta, né? Porque também é uma função quadrática, também é uma parábola, mas dessa vez com A negativo, é verdade? E aqui eu tenho uma função do primeiro grau, né? Então, essas funções, eles já começam a ver lá no nono ano, tá? Então, se ele se recordar que uma reta sempre será uma função do primeiro grau e uma parábola sempre uma função do segundo grau, né? Ele já descarta essas 3 possibilidades, tá? E aí me sobraram aqui, então, letra A e letra C, não é verdade? Então, vem cá. Se eu troco o x aqui por 0, né? 2, eu disse que aqui a altura foi 1, né? Então, você troca o x por 1. Então, o que acontece? A altura dele vai ser de 2 centímetros, né? Se eu troco aqui por
por 2, né? 2 vezes 2, 4, né? Então, eu vou ter aqui, por exemplo, o 2 vezes 2, 4, eu vou ter aqui alguma coisa mais parecida aqui, né? Ou seja, enquanto essa daqui eu vou aumentando os valores de x, eu vou diminuindo y, essa daqui eu estou aumentando x, eu também estou aumentando y, né? Então, aumento um valor, o outro também aumenta, é uma função crescente. Eu substituo aqui alguns valores para que eu possa identificar e já consigo determinar que a alternativa A está correta, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui nessa questão é que se o aluno marca qualquer uma dessas alternativas, né, B, D e E, a proficiência dele é mais baixa. Por quê? Porque ele não entendeu o que é uma função exponencial, né? Se ele marca B ou C, né, ele vai ter uma proficiência um pouquinho melhor, porque ele já identifica a diferença de uma equação exponencial, né, como se comporta o gráfico de uma equação exponencial, das outras funções, tá? Equação não, das outras funções. Perfeito? Então, veja que os algoritmos do Saero e do Saeb vão trazer essa classificação aqui, tá? Eles trazem pontuações diferentes para determinada alternativa que ele marca, né? Tem as pontuações 0, ou seja, que ele não atingiu a proficiência adequada para aquele nível, né, para aquela série, né? E tem as proficiências que variam ali de zero ao final, né? Hoje nós tivemos mais uma vez um probleminha aqui com a questão da nossa transmissão, né? Estamos trabalhando para que esses problemas sejam todos sanados, mas o nosso Padlet, ele está já estará sendo atualizado daqui a pouquinho, com mais essa etapa, né? Eu vou fazer as correções necessárias aqui e vou subir lá para o Padlet, e aí vocês terão o acesso, né, por aquele link que eu deixei no início para vocês. Ele será enviado também via SEI para todas as coordenadorias, para que vocês, superintendências, na verdade, né, para que vocês tenham acesso a ele. E aí eu quero que vocês postem lá também as fotos de vocês acompanhando aqui as aulas, para que a gente tenha também, para que a gente possa acompanhar também vocês na nossa formação, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui mais uma vez aqui, só um instantinho só, voltar lá do início, ó. Então, se você clicar aqui no nosso link, né, que vai ser postado para vocês daqui a pouco, né, eu acho que já está, você vai ter aqui acesso ao nosso Padlet, tá bom? Então, só para mostrar para vocês como é que fica o nosso Padlet aqui na função. Eita, atualiza. Aqui, agora foi. Então, veja bem, aqui o nosso Padlet. Então, tem lá, desde a etapa 1, né, o vídeo da etapa 1, a sequência didática da etapa 1, tem o slide também da etapa 1, e assim por diante. Veja, ó, né, todo aqui a nossa timeline, né? Tem aqui também alguns materiais de apoio que vocês podem acessar, tá bom? Nessas sequências didáticas tem as questões referentes a cada etapa, certo? Aqui será incluído as próximas etapas, assim que elas estiverem prontas, né? Aqui já está a etapa de hoje, só vou conferir o link para ver se ele está correto, né? E aqui já alguns professores, olha só que legal, colocando aqui, né, as suas participações nas aulas anteriores, nas etapas anteriores, tá? Então, vocês vão fazer o mesmo, né? E aí, ontem, teve o pessoal lá, deixa eu ver, da equipe de Arigames, que postou aqui de língua portuguesa no curso de matemática, né? Vamos deixar aqui, porque o pessoal de lá é legal também, né? O pessoal de Arigames é muito legal, e eu gostei aqui, tá? Eu vou deixar aqui como... Enfim. E como é que eu faço para incluir aqui a minha participação aqui? Você vem aqui no sinalzinho de mais, e você vai criar uma postagem, né? Você vai colocar aqui de onde você é, de qual escola, qual a sua equipe, enfim, né? Então, você, ó, tá vendo aqui, ó, eu cliquei lá no maisinho, demorou um pouquinho, apareceu aqui, aí eu posso incluir minha foto, eu posso incluir aqui um texto, né? Eu posso colocar aqui qual é o nome da escola que nós estamos, enfim, tá bom? E aí você digitou aqui, colocou a foto aqui,
aperta em publicar e você vai aparecer aqui no nosso mural. Deixa eu excluir, assim como os professores que já estão postando. Perfeito? Deixa eu voltar aqui para nossa apresentação. Voltar para o final. Vamos ver aqui. Quase chegando. Vamos lá. Pronto. Então, mais uma vez aqui, né? Tá aqui novamente o nosso link para que você possa acessar o Padlet com todos os materiais que já estão disponíveis, os vídeos das etapas anteriores, tá? E aí a etapa 4 e a etapa 5, como é que elas serão? Elas serão ainda sobre esses mesmos descritores, a sequência desses descritores, né? Que é números, operações, álgebra e funções, tá bom? Mas por quê? Porque nós temos 20 descritores só desse módulo, né? Vamos dizer assim. Então, a gente fracionou para que não ficasse algo muito cheio, né? Vamos dizer assim, tá bom? E aí, nós chegamos aqui ao fim de mais uma transmissão, né? Nós chegamos aqui ao fim de mais uma etapa, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a transmissão. Ok, consegui falar com vocês aqui. Bom, então, nós estamos aqui hoje ainda tentando solucionar nossos problemas para que nas próximas etapas a gente consiga ter aquela interação que nós temos ali com a TV, com o vídeo, de forma mais dinâmica, sem a gente se atrapalhar tanto aqui, tá? Mas eu espero, então, vocês daqui a 15 dias, né, para a nossa etapa de número 5, tá bom, professores? Mais uma vez, peço desculpa. Agradeço a todos os professores por ter acompanhado, pelas mensagens de carinho, pelas mensagens de apoio. Eu espero que vocês tenham um bom estudo, que vocês tenham uma boa prática em sala de aula, para que nossos estudantes cada vez melhores preparados para a prova estejam lá no Saero na semana de novembro, né? Início de novembro. Perfeito, então. Então, meus queridos, até a próxima. Tchau.